Olá, mais uma vez. Eu estava mutado no YouTube, agora estou falando normalmente no YouTube. Um prazer tê-los aqui, vocês do YouTube, vocês do Instagram. E se você do Instagram está assistindo aí ao vivo e quiser assistir a live com todas as imagens, tudo direitinho, vai na bio aí que tem o link para você vir aqui para o YouTube. Porque aqui a imagem vai ser completa, a gente vai poder conversar, discutir, vai ser bem melhor. Eu só estou fazendo essa abertura aqui no Instagram. Por quê? Para que você saiba que tem o link aí na bio para você vir para cá. Mas eu estou encerrando agora essa live no Instagram apenas por isso, tá? É só para te avisar. Tá ao vivo? Pega o link e vem para o YouTube. Tá assistindo depois, gravado, um trechinho, esse trechinho aqui, vai na bio, pega o link e vem para cá pro YouTube, tá ok? É super fácil, é só clicar no link e vir para cá, beleza? Então é isso, pessoal. Um prazer tê-los aqui comigo, gravado ou ao vivo, né? Você está assistindo gravado ou ao vivo, não importa, é um prazer. E aqui nós temos no fundo um pano azul, que é o meu chroma key, que dá essa imagem linda que você vai ver agora no YouTube. Estou virando a câmera lá. Tá vendo? Eu estou ali no cantinho esquerdo e vou vir aqui para baixo agora. Estou ali embaixo, no cantinho esquerdo. Eu estava em cima. E essa imagem e outras imagens que eu vou mostrar vão aparecer aqui no YouTube. E aí no Instagram não. Então, o seguinte, olha no Instagram a imagem, não é a mesma coisa, né? Então, faça o seguinte, venha para o YouTube. Estou te aguardando aqui no YouTube. Nós vamos começar a live no YouTube em instantes. Aliás, ela já está sendo transmitida para o YouTube. Estamos aí só esperando mais gente chegar. Mas aqui no Instagram, eu estou terminando agora. Fiquem com Deus, se cuidem, venham para o YouTube através do link da bio. Tchau, então. Até a próxima. Deixa eu aqui colocar, para você que está aí no YouTube, só vou colocar aqui live. Minha esposa não quer que eu seja aeromodelista. Olha só que situação, hein? Que situação, rapaz. Será que tem gente que realmente vive uma situação como essa? Aspirantes a aeromodelista, por exemplo, né? Cara, complicado, né? Minha esposa não quer que eu seja aeromodelista. Olha que negócio esquisito, né? Nós vamos falar sobre isso aqui agora nessa live, porque realmente não é uma coisa incomum, é uma coisa muito comum. Tem várias razões para isso e nós vamos abordar mais as razões positivas, né? Vamos falar um pouquinho das negativas também, mas não custa você conversar um pouquinho, principalmente sobre as razões positivas de ser um aeromodelismo, que na minha opinião são muito maiores, né, do que as razões negativas. Eu acho muito, muito maiores que as razões negativas. Você ser um aeromodelista, né? Estou ajustando a luz aqui no YouTube. É que eu fui desligar aqui a câmera do Instagram, que na verdade nada mais é do que a câmera de um celular. E aí eu desliguei a luz sem querer, né? Agora já isso estando resolvido, vamos tomar aqui um pouquinho de água e vamos iniciar a nossa live de hoje. Para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo gravado, é sempre um grande prazer tê-lo aqui comigo nas minhas lives. E eu, cara, eu sou apaixonado por fazer live, eu me viciei em live. Então eu estou fazendo, em média, eu estou fazendo umas 4 lives por semana, mais ou menos, né? Com bastante assunto legal, porque é isso que vale a pena, né? É a gente ter assunto para poder fazer a live funcionar direitinho, né? Senão não adianta, senão não resolve. Então é isso. Então hoje é um assunto bem polêmico. Eu gostaria que tivesse bastante gente aqui assistindo. Não é muito normal, mas eu tenho acompanhado uma coisa bem interessante. O pessoal assiste depois.
E uma outra coisa interessante, eu tenho dois canais aqui, o Adail Aeromotos e, e o Adail Aero. E está acontecendo um negócio interessante, rapaz. Eu tenho percebido que o pessoal está no Adail Aeromotos, está mais entusiasmado, está assistindo mais essa live, rapaz. Olha que situação. Interessante, né? Eles estão assistindo muito mais no Adail Aeromotos, o que para mim não é uma surpresa, mas é interessante falar sobre isso aqui, que é a gente perceber que quem gosta de moto gosta de aeromodelo ou de avião, e quem gosta de avião gosta de moto ou de aeromodelo. Então, é uma coisa que eu acho assim bastante interessante, tá? Bastante interessante mesmo. Deixa eu tirar um. Tem uma coisa escrita aqui atrás que eu não estou gostando. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no início da live, mas não era para estar aparecendo aqui. Pronto, tirei, que é essa manchete. Não sei por que ela apareceu aí. Isso é para mim o controle, né, das lives que eu faço aqui. E, aliás, as lives que eu estou fazendo aqui são lives dedicadas também e principalmente aos iniciantes no aeromodelismo e aos aspirantes a aeromodelismo, tá? Então, isso é o meu objetivo grande aqui, atingir pessoas novas para o aeromodelismo. E é por isso que eu faço essas lives mexendo nos pontos pelos quais eu já passei, quase todos, né? São o que a gente costuma chamar de dores, né? São aquelas dores que eu sofri durante todo o tempo que eu tinha muita. Hoje eu tenho atividade, mas antes era um absurdo. Eu era fanático, realmente, muito mais fanático, assim, num nível absurdo. Eu simplesmente eu não concebia que eu ia faltar um dia de soltar um modelo, principalmente se fosse final de semana, então aí eu tinha que ir mesmo, né? É um negócio meio doido, mas é uma coisa assim, quase inconcebível isso, mas não chega a ser não, porque o prazer é muito grande e a gente quer então soltar o modelo, quer fazer o modelo. Eu trabalhava o dia inteiro e fazia o modelo até meia-noite todo dia, uma coisa maluca, né? E quando eu inventei de fazer o meu avião, então, de verdade, nossa, aí então a coisa pegou mesmo. Porque aí cara, eu tinha muito trabalho, né, fazendo como é que chama? O avião de verdade, realmente muito trabalho, cara. Porque não pense você que é fácil, fazer um aeromodelo já é um pouquinho difícil. Agora, imagine você ter que fazer o seu avião. Avião que eu estou falando, não era modelo, tá? É aquele avião que você faz, senta dentro e sai voando. Eu fiz um, só para você ter uma ideia, uma história interessante. Eu fiz esse avião durante muito tempo, cara. Fiz esse avião por 12 anos, tá bom para você não? 12 anos fazendo um avião? Olha que maravilha. Vamos ver quem chegou aí. Tem alguém assistindo aí? Se identifica, que é um prazer ter você aqui assistindo essa live comigo. Se você puder se identificar, dar o seu nome, de onde você está assistindo, vai ser bem legal. Tá? Sempre que chegar aqui, faça isso. É legal, porque aí você pode dar opinião, pode conversar comigo, discutir comigo. E se quiser, pode até entrar na live comigo aqui. Tudo depende de você, claro. Eu estou à disposição. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre essa história de a esposa não quer que eu seja aeromodelista. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui, vamos tentar entender a cabeça da sua esposa, ou da sua, que eu quero dizer, pode ser esposa de quem for, que não esteja satisfeito que você está vindo aqui. Se você está vindo aqui, que eu digo, é como se a gente estivesse lá no campo soltando aeromodelo. Então, veja bem, caramba, o que será que leva a ela, o que será que leva ela a tomar uma atitude dessa? Não, eu não quero. Então, vamos enumerar alguns pontos aqui que são muito importantes. O primeiro ponto é o ponto que, infelizmente, está sempre no lugar errado, na hora errada. Sabe como é que é? Qual é esse ponto? E o ser humano não sabe o lugar desse ponto, não sabe.
ele põe aquilo que a maioria faz ou que está na moda. Isso é muito complicado, porque varia de pessoa para pessoa e de família para família a visão disso. É o dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar, mas nunca se esqueça, o dinheiro nunca pode estar acima da pessoa humana. O ser humano, infelizmente, hoje em dia, movido por essa loucura que é o consumismo, coloca sempre o dinheiro no lugar errado. Isso resulta em problemas familiares seríssimos, né? Com filho, com mãe, com avó, com irmão. É uma coisa assim. O dinheiro no lugar errado, encarado da maneira errada, ele sempre acaba com a família. Ou pode não separar, mas destrói a família. Destrói o relacionamento, destrói aquele carinho que a gente tem, né, um pelo outro, destrói tudo, cara. Infelizmente é muito complicado. Então, esse motivo, eu diria que é o motivo número 1, pelo qual a sua esposa sempre vai pensar, né? De cara ela vai pensar. Só que eu não sei se ela está pensando errado, porque precisa ver qual é a sua situação. Que o modelismo não é um esporte muito caro. Quem faz esse esporte fica caro e expensivo demais é você. É você. Sou eu, é você, tá? Por quê? Porque a gente começa a querer comprar, a querer fazer, a querer acontecer, e às vezes eu cheguei ao absurdo de ter mais assim. Eu cheguei quando eu fiz o meu avião, eu morei num barracão. Eu cheguei a ter na parede mais de 50, 60 aeromodelos. É um absurdo isso, né? Por quê? Eu fazia o aeromodelo, eu terminava de fazer, eu voava uma semana e eu já queria fazer outro. Coisa maluca. Eu fazia todos os meus aeromodelos. Eu nunca comprei um aeromodelo pronto que não fosse aquele pequenininho que está no meu canal aí, que é bem pequenininho, porque eu expliquei isso na última live, inclusive, porque não tinha no Brasil equipamento pequeno. Então, eu comprei o Playmate, tá? E tenho até hoje, mas foi um valor irrisório, assim, coisa de, em dólar, eu peguei lá no Paraguai, 25, 30 dólares, uma coisa assim, bem pequena, quando o dólar era 1 para 1, né? Então, eu sempre fiz meus aeromodelos. Então, era caro? Depende do que você chama de caro, depende de quanto você ganha, dessas coisas. Para mim, eu fui fazendo com calma, assim, eu voava com um, aí terminava de fazer aquele, voava uma semana, duas, eu falei uma, mas era mais, né? Geralmente é de uma semana a um mês você voa, aí você enjoa e eu já começava a fazer outro. Só que, é claro, o outro não ia voar. Então eu pegava, como eu tinha muitos, eu tirava o equipamento daquele, ou então pegava um que já tivesse equipamento e ia voar com o outro. Então eu sempre voei muitos aeromodelos. Então eu não tenho restrição para voar aeromodelo, tá? Eu voo biplano, triplano, monoplano, asa embaixo, asa em cima, vou qualquer modelo, não tem nenhum problema. Porque eu tive de vários, né? Eu tive um muito interessante chamado Flying Flea. Então, Flying Flea é um aeromodelo muito, muito interessante, mas não vou falar dele aqui, porque senão nós já estamos saindo do eixo aqui da coisa, né? Então, minha esposa não quer que eu seja aeromodelo. Pode ser que o primeiro motivo seja dinheiro. Como é que é a sua situação financeira? Precisa pensar, tá? Porque se você começa a engatar uma de fazer um aeromodelo atrás do outro e tal, aí realmente a coisa fica cara. O correto é você fazer o seu aeromodelo, você voar e tal, aí depois de um bom tempo você pensa em fazer outro. Ou vai fazendo devagar e vai treinando naquilo, porque também tem esse problema. Eu, como voava demais, eu não tive esse problema, mas quando você não voa demais, com vários aeromodelos, você tem um problema. Você não fica bom em nenhum, né? É um negócio complicado. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então, primeiro motivo. Segundo motivo, quando que a gente voa aeromodelo? A gente voa de final de semana. Quando que a esposa quer que a gente fique em casa, dê uma mão, cuide das crianças e tal? Final de semana. Então, isso pode ser uma razão muito forte para ela não querer. Mas para tudo tem um jeito, viu? Eu selecionei aqui várias coisas, alguns sites, vários depoimentos, várias conclusões verdadeiras, que a gente chama de premissa, tá? São coisas que eu vou falar aqui e que são verdade. Eu não estou inventando para resolver, convencer a minha esposa ou a sua esposa a soltar aeromodelo. Não, eu vou mostrar verdades,
verdades do aeromodelismo. E você tira aí as suas conclusões. Então, vamos lá. Segunda coisa, então, era o problema de você cuidar das crianças, você estar com ela e até cuidar da sua casa, né? Porque a casa não é simplesmente para você chegar, dormir, no dia seguinte e trabalhar. Não, aí quebra uma coisa, solta uma maçaneta, estraga uma torneira. A menos que você tenha dinheiro para pagar alguém para fazer tudo isso, o que eu acho muito difícil, eu não faço isso, eu aprendi a fazer tudo isso. Fui aprendendo no decorrer dos anos para poder ter também uma sobrinha de dinheiro para fazer meu modelo, né? Porque senão também como é que fica? Você fica só pagando os outros, né? É muito chato. E eu não sei ficar parado, então para mim foi muito bom. Eu sou um cara muito ativo, né? Tendo saúde, eu não paro. Vocês devem perceber aqui, né? Bom, então já vimos aí 3 motivos. Vamos ver agora algumas coisas positivas. Eu acho que esses 3 são os básicos. Dinheiro, tem medo de ficar sem dinheiro, faltar para os filhos, para ela, para alimentação, etc. Porque realmente fica caro dependendo de você. Companheirismo, né? Estar em casa e tal, no final de semana, cuidar das crianças, cuidar dela. E também manutenção, né? Manutenção na sua casa, que geralmente a gente dá no final de semana, etc. Eu supria isso dando a maior atenção que eu podia fora dos horários que eu trabalhava com aeromodelo. E eu trabalhava à noite quando o pessoal ia dormir. Aí no final de semana, cara, aí já era complicado, né? Eu ficava o maior tempo que eu podia durante a semana, no final de semana eu queria voar no sábado e no domingo. É claro que eu não passava o dia inteiro. Tem gente que passa o dia inteiro. Eu era fanático, mas eu sabia que eu precisava ficar pelo menos meio período em casa. E é o que eu fazia, dava manutenção, cuidava, etc. Então, uma maneira de ver. Mas agora eu quero falar para vocês mais alguns motivos importantes. Eu vou compartilhar aqui. Não, eu tenho uma tela aqui, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar uma outra tela aqui com você. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que nós vamos começar a fazer. Vou colocar aqui algumas figuras, tá? Deixa eu ver que tela será essa. Eu vou colocar aqui algumas figuras para você ter uma imagem aí, certo? Vamos ver então. Deixa eu ver aqui. Vamos interromper esse compartilhamento que você está vendo aí. E agora nós vamos compartilhar uma figura de pessoas, algumas figuras de pessoas, e eu vou falar sobre essas pessoas, ok? Vou falar sobre essas pessoas para você entender realmente como você deve agir com a sua esposa para não ficar numa situação difícil, né? E ninguém gosta de ficar em situação difícil. Então, vamos conversar e falar um pouco sobre essas pessoas. Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui esse nosso amigo que está aparecendo aí para vocês. Esse aqui é o Marcos Guimarães, tá? Esse é o Marcos Guimarães. Vamos falar um pouquinho do Marcos Guimarães. Vamos ver aqui o que eu separei dele. Deixa eu ver se eu deixei separadinho aqui, ó. Bom, então é o seguinte, a esposa do Marcos, né? Em algum momento, vamos fazer uma suposição aqui. Em algum momento ela falou lá no começo, pô, eu não quero que você seja modelo e tal. Aí ele conseguiu ir contra a vontade, conseguiu conversar com ela e tal, e começou a ser aeromodelista. Ele não queria, mas ele conseguiu ser. Isso é uma situação hipotética que eu estou usando, então, esse rapaz. Isso é uma situação verdadeira, ele existe, tá? Está aí nesse site que você está vendo. E o que acontece? Veja bem, tá ele aí a foto dele, você está vendo. O que acontece? O Marcos, ele começou a voar aeromodelo, começou a se interessar sobre aquilo, e ele começou a perceber, cara, que você voava mesmo, na verdade, com os pés no chão. Então, o risco para ele era muito menor do que voar no avião, porque eu não sei se você sabe, avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas é arriscado, como todo meio de transporte, tá? Então, a gente está cansado de ver aí os acidentes que eventualmente acontecem. Então, o Marcos, o Humberto, é Humberto ou Marcos? Ixi, agora eu já confundi o nome do rapaz aqui.
Deixa eu ver, Marcos Guimarães. Esse aqui é o Ailton Júnior. Eu queria achar aqui. Cadê o Marcos Guimarães? Não é possível. A foto do Marcos Guimarães não está aqui. Humberto e Ronaldo. Tem bastante gente aqui, hein? Mas o Marcos Guimarães realmente não está aí. Essa foto que você está vendo aí é do Ailton Júnior. Tá? Mas vamos falar do Marcos Guimarães. Ele define super bem, né? Peraí, meu Deus do céu, hoje eu tô um pouquinho atrapalhado aqui, hein? Vocês me desculpem, eu não sei de onde eu tirei Marcos Guimarães aí, porque na verdade, deixa eu ver aqui, hoje realmente bagunçou um pouco aqui. Só um minuto aqui que eu vou me encontrar, tá? Bom, então, o seguinte, desde que ele é criança, ele gosta muito de carro de radiocontrole, olha só que interessante. E ficou 7 anos sem pilotar, porque as coisas ficaram muito caras, ele achava que estava tudo muito caro. Então, tudo era muito caro. Então, o que foi? Ele não tinha também lugar para correr, etc. E depois, com o tempo, as coisas mudaram e ele voltou a fazer isso, tá? E por quê? Porque atualmente esse blog que você está vendo aí, esse site que você está vendo aí, ele era de Brasília. E aí começou a ter um monte de loja e tal. Eu mesmo já voei aeromodelo em Brasília. Isso, olha, 1971, cara. Eu cheguei a levar meu aeromodelo até Brasília, porque eu estudava lá, um aeromodelo pequeno, é claro. Voei lá, era dual control. Então, depois disso, né, eu me mudei e tal, e aí acabei não continuando lá. Vamos falar agora do Ronaldo Sardinha. Eu quero falar do Ronaldo Sardinha. Tá? Ronaldo Sardinha, olha só, isso é verdade também. Ele é um comerciante e pilota há 28 anos. E ele se lembra, ele se recorda de quando ele começou e ele fala que o fato das coisas estarem agora mais acessíveis, você consegue até importar pelo correio, né? Já atrai mais gente, mais praticante. E também é muito mais barato. Para você ter uma ideia, eu, como professor de uma universidade federal, eu precisei guardar dinheiro na minha poupança por mais de um ano para comprar meu primeiro radiocontrole. Olha como era caro. Foi uma verdadeira loucura. E você não sabia se você ia conseguir comprar, porque não tinha oficialmente no Brasil. Quem trazia eram alguns comerciantes, eu não vou dar o nome da loja que trouxe, mas eu liguei para essa loja em São Paulo, quando eu tinha um dinheiro que já daria para comprar, e falei, olha, eu queria um rádio assim, Futaba, 6 canais, assim, 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 assim. Tem? Ele falou, não. Falei, e aí? Ele falou, olha, deve um sujeito que vem dos Estados Unidos trazer na bagagem, aí ele vai vender. Falei, então, por favor, quando chegar, você me avisa. Quando chegou, ele me ligou e falou, olha, Adail, o rádio está aqui, se você quiser vir pegar o rádio, ele é seu. Eu falei, isso ele me ligou 8 horas da manhã. Eu pedi afastamento do trabalho na hora, liguei para ele de volta, falei, estou saindo no ônibus de tal hora daqui, você me segura esse rádio aí, eu estou indo aí só para buscar o rádio. Eu saí daqui da minha cidade, me afastei aquele dia, depois repus, fui até São Paulo, peguei o rádio numa caixa de papelão comum, quadrada desse tamanho aqui, que devia ter uns 25 por alguns 25 ou 30 centímetros de lado, abracei, juro por Deus, foi bem assim. Abracei aquilo e voltei a pé para a rodoviária em seguida. Eu fui lá, paguei, abracei e voltei a pé para a rodoviária com aquele troço abraçado. Para mim, aquilo era não era fortuna em dinheiro, mas valia mais que ouro aquilo para mim. Eu voltei para a rodoviária, tomei o cometão de novo e voltei para São Carlos. Voltei aqui para minha cidade com o meu primeiro rádio, ele veio com 3 servos, só com 3 servos. Meu primeiro rádio Futaba com apenas 3 servos. 3, deixa eu pensar. Não, estou falando bobagem. Ele veio com 4 servos, era um rádio de 6 canais. Veio com 4 servos. Então, era muito caro e muito difícil de conseguir, realmente, tá? E mesmo que ele caiu de preço, teve inclusive produção, ainda tem uma certa produção nacional de algumas coisas,
Ainda é um pouco caro se você quiser começar direto assim. Mas tem muitos outros caminhos, e é por isso que eu estou falando aqui para aeromodelistas iniciantes ou aspirantes em aeromodelismo, tá? Então, cara, tudo é uma questão de prioridade, diz o corretor Antônio de Santi, por exemplo, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, isso é verdade também. Tudo que eu estou falando aqui é verdade, não é invenção, tá? Quero deixar bem claro isso para você, que tudo isso aqui não é invenção, é verdade, tá? Olha aí, ó, as imagens que você está vendo aí, que legal, né? Então, o que acontece? Cara, a esposa dele, né, que não é nenhum desses que está aqui, ficava brava e fica brava porque gasta muito dinheiro com isso. Aí temos um argumento real que você poderia já usar com a sua esposa também. Assim, mas é claro, com toda a delicadeza, com todo cuidado, né? Ele simplesmente dizia para a esposa assim, perguntava assim para ela se ela preferia que ele fizesse igual a um vizinho dele, que todo santo dia deixava um trocadinho do boteco da esquina. É uma coisa para se conversar, né? E era verdade? Era, porque a esposa dele via o cara lá. Mas tem uma muito pior que essa que dá para usar, que você só vai usar em último caso, tá? Isso eu falava brincando, né? Antes de escutar alguma coisa, eu falava brincando isso. E muita gente, muitos amigos meus falavam de verdade para suas esposas. Não, você não vai ser um modelo. Eu falei, tá bom, o que você prefere? Eu acho que o camarada falava para a esposa isso, e eu comentava que fulano falou, falava brincando, que sempre é bom deixar a esposa também, assim, entender, né, as coisas, que é muito mais saudável você ser um aeromodelista, né? E o sujeito, eu conheci gente que falou para a esposa, que começou a invocar tanto com ele, que ele falou, o que você prefere? É o seguinte, ó, eu tenho uma amante, a minha amante é o aeromodelismo. O que você prefere? Que eu tenha aeromodelismo ou que eu tenha uma amante mesmo? Cara, essa aí é radical demais, pelo amor de Deus, não usem não. Mas tinha gente que usava, cara, tinha gente que usava mesmo, tá? É um negócio assim complicado, né? Bem complicado você falar uma coisa dessa assim para sua esposa, cara. Eu acho que não é uma boa, digamos assim, uma boa ideia, né? Não chega a ser uma coisa muito agradável. Olha as crianças aí, ó. Dá para você ver as crianças. Isso aqui é uma coisa muito boa que você pode usar também para conversar com a sua esposa. Por quê? Porque, como diz, por exemplo, ó, Antônio De Santi, isso é verdade, o cara afirmou isso. Eu não sei se a foto dele está aí, porque eu não estou, assim, muito preocupado com a foto. Eu vou colocando algumas fotos aí para você ver. Mas olha só, o que o Antônio De Santi, ele fala? Ele fala o seguinte, a paixão também passa de pai para filho. Tá aí as crianças, ó. Só que com automodelo. Mas é a mesma coisa, cara. É um hobby. E assim como automodelo, o meu filho foi com aeromodelismo. O meu neto gosta de aeromodelismo. Então é por isso que é uma paixão que acaba virando familiar. Por quê? Passa de pai para filho. Antônio De Santi, né, a figura real, não tem lembrança da sua vida sem o modelismo. Olha que interessante. E você já percebeu que aí você entra numa outra coisa, que é ficar com o seu filho. Cara, eu tenho um curso, não estou vendendo para você não, é que eu fiz e guardei, tá? Não está à venda não. Um curso de relacionamento entre pai e filho. Como recuperar o relacionamento de pai e filho. Talvez um dia eu coloque na internet, mas não existe. Estou dando um spoiler aqui, eu nunca falei desse curso aqui, né? Porque está pronto, mas eu não pus na internet, porque é um negócio muito sensível. É como recuperar o relacionamento com o seu filho através do aeromodelismo, ou do modelismo, por exemplo. E aí você tem uma foto, cara. Olha aí, ó. Olha os meninos aí, ó. Os meninos. Claro que eles estão com o pai deles aí. Aí deve ser ou oficina ou uma loja. Olha a carinha deles de morrendo de vontade de estar com os pais, né? Olha aqui, ó. Humberto e Ronaldo têm longa história com o modelismo. É voar com os pés no chão, define Humberto. Cara, sensacional. Vamos deixar essa imagem aí, porque é muito bonita, né? Bom, aí você fala, pô, paixão familiar, muito legal.
Olha só, cara, vamos falar num outro argumento real também. A paixão familiar foi outro, né? Primeiro nós falamos aqui sobre o comerciante Ronaldo Sardinha, falou dos valores, etc., né? Depois nós falamos que a esposa do nosso amigo Antônio de Santos fica brava e ele perguntava se quer que eu vá para o bar, então, né? Para passar meu tempo? Não, aí ela muda um pouco a figura, né? Mas tem um aspecto que começa a interessar bastante aqui agora para você que está se iniciando ou que quer ser um aeromodelista, pensa em ser. Profissão. Eu vou chamar de profissão 1. Santi, né, que nós acabamos de falar dele agora, tem 30, olha só, ele não é só aeromodelista, ele tem 34 barcos, 16 aviões e 25 carrinhos. Gosta de todas as modalidades. Eu também gosto, mas eu não tenho cacife para tudo isso. Então, 34 barcos, 16 aviões e 25 carrinhos. Gosto de todas as modalidades, ele confessa. O apreço pelas miniaturas, olha só, palavras dele, é tamanho que a brincadeira ficou séria. Ele resolveu abrir uma empresa que fabrica as carenagens. Desenvolvo o que chamam de bolha do automodelo, que é a carenagem. Fazemos réplicas de carros famosos, ou como o cliente preferir, ele explica. O investimento foi grande, mas ele diz que tem dado bastante retorno. Meu amigo, pode virar profissão. Eu tenho vídeos onde eu falo do aeromodelista profissional, que pode ser um modelista profissional, tá? Então, olha que argumento bom para sua esposa. Não, cara, eu gosto, falar para ela assim, olha, eu gosto muito de aeromodelo e estou pensando seriamente, por exemplo, em talvez no futuro agora abrir uma empresa, vou aprender bastante, se der certo eu abro uma empresa e ganho dinheiro com isso. Tem coisa melhor que isso, cara? Né? Você fazer o que você gosta? Como eu estou fazendo agora aqui, fazer o que eu gosto, não tem coisa melhor, né? E como eu já fiz muito também aeromodelo, ainda faço. Tanto que eu tô. Não, isso deixa claro, não vou falar nisso. Vamos falar numa profissão 2. Ó, profissão 2 agora. Também tem quem garante a renda extra com a prática. Praticando aeromodelismo, ele ganha dinheiro. Vamos ver quem é esse cara? Agora sim, a foto dele está aqui, ó. É esse aqui. É aquele primeiro, olha ele aí, ó. Tá? Esse cara ganha dinheiro com aeromodelismo, tá? Olha só. Ele é funcionário público e no ano passado teve um tumor na cabeça. Não sei que ano foi isso, tá? Ficou afastado do emprego e por alguns problemas não conseguiu repor o salário por meio do INSS. Foi com dinheiro, olha só, ele se tornou um instrutor de helimodelismo, que é o aeromodelismo com helicóptero. Então, helimodelismo. E antes, ele era coadjuvante, né? Do aeromodelismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que muito pouca gente tinha helicóptero. Por quê? Muito caro. Na vida real, para você ter uma ideia, fazer um curso de helicóptero custa no mínimo, como piloto real, né, de helicóptero, no mínimo 10 vezes mais do que fazer um curso de piloto de avião. Só para você sentir. O helimodelismo, quando começou, ele custava um absurdo. Hoje, eu ainda acho caro, mas caiu muito o preço. Caiu demais o preço, dá para você ter também. Era um coadjuvante por isso. Tinha um ou outro que aparecia na cena, né? Aparecia para fazer aquela passagem na cena, vamos dizer assim, entre aspas. Então, era um coadjuvante. Hoje já não é mais. Então, hoje tem muita gente praticando. O que ele fez? Ele pegou esse nicho de mercado, esse pedacinho aí, e está usando como a profissão dele de piloto de helimodelismo e instrutor de helimodelismo. Olha lá, ele falou que fazendo isso, ele conseguiu, então, manter a casa dele, manter a renda que fosse suficiente para ele sobreviver, tá? Ele estava afastado por determinação médica, mas conseguia dar aula, e se não fossem as aulas, palavras dele, não sei como pagaria as despesas de casa, ele lembra. Olha só que interessante, hein? E agora vamos à profissão 3. Então aqui, veja bem, a tecnologia fez bem aos helicópteros. A conversa começa assim: surgiram voadores com mais hélices, quadricópteros, com 4 hélices, né?
ganhou irmãos, hoje há helicópteros com 6, 8 e até 12 hélices. Não, isso que ele está falando são drones, na verdade, né? São os dronezinhos que a gente conhece aqui. E tem câmera instalada, você faz filmagem aérea e vai por aí afora. E muitas empresas utilizam isso. O agronegócio utiliza hoje os drones e contrata pilotos de drones para pilotar os seus drones lá no trabalho. E isso vira trabalho, isso vira renda. Então, o que acontece? Rafael Silveira ficou incentivado, né? Porque começou a perceber que havia trabalho e começou a investir no ramo. Ele era tabelião substituto de Rio Branco, no Acre. Olha só. Rafael ainda está testando alguns protótipos que ele desenvolveu. Olha que interessante. Isso é um aeromodelista. Ele desenvolveu, tá? Um aeromodelista que eu chamo de completo. Então, ele começou a fabricar alguns modelos, está testando esses protótipos e pretende entrar no mercado. Então, mais uma profissão 3 aí, né? Esse é o futuro. Na verdade, esse é o presente. Filmagem aérea de maratonas, grandes shows, qualquer coisa que possa ser feito com helicóptero, que na verdade são quadricópteros, sexticópteros, né? Que são esses drones. Hoje você vê muita filmagem, né? Eu não sei de quando esse conteúdo que eu consegui captar, mas dá para quem nunca conhece, não tem ideia, eu acho que é muito importante saber isso, que esse negócio aqui dá dinheiro também dá dinheiro. Filmes hoje, antigamente se fazia, gastava-se uma fortuna para filmar uma cena de helicóptero e tal, ficava um absurdo. Hoje filma com drone. Hoje você tem capacidade no drone de, por exemplo, vou estar andando de moto, mas eu quero que o drone me filme andando de moto. Ele tem uma função siga-me, você decola ele, aperta a função siga-me e vai embora, ele vem te seguindo, te filmando. Olha que legal. Então tem muitas possibilidades, né? Enfim, tem coisa pra caramba, cara, né? Tem coisa pra caramba. Olha, tem um empresário, Marcos Guimarães, ele fala sobre automodelismo. A paixão por controlar miniaturas de carros, aviões e até lanchas e fazer com elas o que a gente não tem coragem de fazer estando lá dentro, né? Ou não pode fazer na vida real também, atrai praticamente muita gente para o modelismo há muitos anos. E agora cresceu cada vez mais. Para você ter uma ideia, Marcos Guimarães é um empresário e ele diz o seguinte, palavras dele, tenho cerca de 5.000 clientes cadastrados, nunca tive tanto. Vejo um aumento exponencial no número de modelistas, em todas as áreas, não é só aeromodelismo. Olha aí a profissão, tá? Para ele, os motivos para o crescimento de passatempo são claros. Ele mora em Brasília também, esse blog de Brasília. E boa parte das capitais. Hoje tem estrutura, então Brasília e boa parte das capitais já tem estrutura para atender as necessidades daqueles aficionados por miniaturas de avião, carro, barco, etc. Tá? E antes a escassez era muito grande, como eu expliquei para você no começo, isso falei para você, o que eu falei para você aconteceu em 76, tá? Quando eu fui comprar meu primeiro rádio. Com a oferta maior também ficou mais acessível. E olha, se você quiser, eu tenho as fontes, tá? Eu vou colocar as fontes na descrição de onde eu tirei essas informações que eu acabei de ler aí para você, tá? Agora, tem coisa mais legal ainda, cara. Tem coisa mais legal para a gente falar, você sabia? Olha só, uma coisa que você pode falar com a sua esposa é que existe um argumento, uma premissa, uma verdade educacional, aeromodelismo numa mostra de ciência aplicada nas escolas, cara, nas escolas. Veja bem, que coisa linda. Vamos ver isso? Vou compartilhar a guia para mostrar para você que realmente é uma verdade. É importante que a gente saiba que realmente é uma verdade o que a gente está falando aqui. Então, eu quero compartilhar com você agora essa notícia de você ter o lado educacional, né? Então, tá aqui, ó. Vou compartilhar a página. A aeromodelista, você já deve estar vendo aí, mostra ciência aplicada nas escolas. Então, aqui, ó, aeromodelos feitos por alunos. Vamos trocar essa imagem aqui só para ver?
Deixa eu ver aqui. Vamos trocar essa imagem por essa, por exemplo. Olha aí, ó. Um monte de gente observando dois aeromodelos que foram feitos em escola. Então, estão os pais dos alunos, os alunos estão aí, eles estão assistindo, os professores explicando, tá? Isso aqui é o projeto Asa Sagui EP01 ao resgate. Com essas, eu gostei demais da ilustração, que é feito, então, é uma coisa que vai ser feita por alunos, né? Então, essa é uma reportagem de Renato Félix, e é um projeto surgido numa escola estadual que tenta levantar voos ainda maiores, projeto Água Sagui. Então, aqui você tem um monte de alunos que começam a usar o aeromodelo como material em sala de aula. Puxa, como eu queria isso quando eu era criança, cara. Eu uma vez, aliás, eu vou até voltar aqui para eu me ver aqui conversando com vocês. Uma vez eu fiz numa mostra de ciências um daqueles, não era um modelo, né? Sabe aquele que anda, o hovercraft, que anda sobre a água? Naquele tempo, e olha, isso aí, quando eu fiz isso, foi um negócio assim que mexeu com a escola inteira, porque eu descobri esse equipamento e resolvi copiar o hovercraft. Eu fiz com placa de isopor, já tinha placa de isopor e um motor de aeromodelo de 1,5 cm diesel. Eu consegui fazer ele roverar em cima de uma mesa de laboratório. Foi um sucesso assim estrondoso. Uma coisa que se via, não se via, né? Eu descobri por conta de um amigo meu que era alemão, que também teve a ideia de fazer em casa, que morava aqui nessa cidade, eu morava em outra cidade, vim umas férias, conversei com ele, vi e tal, falei, cara, vou fazer um igual e vou levar para a minha feira de ciências, e fiz. Você imagina um motor de aeromodelo 1,5 WB, feito em Maringá, no Paraná, era o único motor que eu tinha, retificado por mim, porque eu ganhei todas as peças usadas, ele funcionando, fazendo um barulhão danado, aquele fedor de óleo rícido queimado, mas funcionando e voando a 1 cm do chão, planando, né? Ali naquela almofada de vento que ele jogava para baixo, a 1 cm do chão, em cima de uma bancada de laboratório. Não preciso dizer a nota que eu tirei, né? Não foi nem 10, foi 20, né? Tirei uma nota sensacional. Então, para você ter uma ideia de como a gente acaba criando as coisas. Era cola, isopor, 2 pedacinhos de madeira de compensado, onde ficava o motor. Basicamente era isso. E eu consegui fazer, tá? Agora, é interessante, né? Nesse modelo educacional que eu estou falando aí para vocês, vamos botar o nome dele aqui, Projeto Asa Sagui EP01, tinha um rapaz, tá? Olha aqui, ó. Construímos um aeromodelo para o Festival Experimental da Escola, conta Manuel Enzo Roberto, 16 anos, que está à frente do projeto. Então, ele era um aluno. Com 8 anos, Enzo descobriu essa atividade graças ao pai. Meu pai me levou ao aeroclube aqui de Campina Grande, ele lá de Campina Grande. Ele viu os aeromodelos, ele viu aviões, tá? E hoje ele já é, claro, virou aeromodelista e hoje ele é instrutor de voo de aeromodelos, tá? Agora, o mais interessante disso, né, que eu estou tentando encontrar aqui, dele, eu queria falar, eu já li isso aqui, né, antes de fazer a live, mas se eu não estou enganado, ele está agora, deixa eu ver, ele fez engenharia aeronáutica, eu só não estou encontrando aqui agora. O grande problema de você não procurar ao vivo na hora aqui. Tá aqui, ó, de escola para escola. Enzo hoje é estudante de Ciências Aeronáuticas da ESAC, Unifacisa, mas agradece muito ao apoio do EIC Álvaro Gaudêncio de Queiroz, que é a escola que ele estudou, e a escola foi a maior, ele diz aqui, a maior mãe dele nessa empreitada, tá? No ano de 2019, quando a gente estava com o nome da escola emprestada, a nossa foi inaugurada. E a escola estadual ganhou o novo prédio em 2019. Então você vê que uma pessoa que estava ali como aluno, de repente foi fazer engenharia aeronáutica, cara. Engenharia aeronáutica, olha que beleza. Então, super importante. Mas vamos escutar algumas histórias reais agora. Quero ver para falar para vocês algumas histórias reais de aeromodelistas. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aí de imagem, né? É uma imagem que eu vou mudar, então. Vamos compartilhar uma outra imagem
que seja um pouco mais bonita para a gente ficar olhando ela aqui enquanto eu conto a história. Eu gostei muito dessa aqui. Ou aqui, ó, tá o quadricóptero em pleno voo. Vamos deixar nesse aqui do quadricóptero em pleno voo, né? Já deve estar aí, então, sendo compartilhada para você. E eu quero falar agora aqui uma história real de um aeromodelista, e foi interessante, porque quem perguntou para ele foi o presidente da Cobra. Cobra é a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, senhor Rogério Luiz Lorizola, naquela época em que foi feita essa pergunta a ele por ocasião do 30º FESBRAER, tá? Na noite do jantar. Então, olha que interessante, né? Perguntou para ele, e a sua história? Qual é a sua história do aeromodelismo? Então, ele começou, desde jovem, sou apaixonado por aviões, tanto que meu pai, isso após 17 anos, se prontificou a custear um curso de piloto privado para mim no Aeroclube de Blumenau. FESBRAER acontece ali do lado de Blumenau, em Gaspar. Eu tenho vídeo de lá também. Eu filmei lá alguns encontros. Isso aconteceu com ele em 1948. Veja bem que interessante, cara. Depois de em 1948, porém aconteceu um imprevisto. Naquela época, a namorada dele disse não. Ou o avião ou eu, escolha. Rapaz, graças a Deus que minha mulher não fez isso comigo. Aí a coisa ficou complicada. Ela era um tanto medrosa, temendo por um possível acidente no primeiro voo. Apesar de ser um aficionado por aeronaves, todavia era muito maior o amor para com minha esposa. Desisti de ser piloto, então ele desistiu de ser piloto, tá? O senhor Cláudio de Sutter desistiu de ser piloto e deixou de ser piloto do ar, mas passou a ser piloto com os pés no chão na prática do aeromodelismo. Casou em 25 de 11 de 50, eu nasci em 51, e está feliz união, claro, não sou filho dele, só lembrei que eu nasci em 51, e a união deles durou 60 anos quando Deus a levou para junto de si. Após 16 anos de casado, entrei firme no aeromodelismo em março de 66. Olha que legal, cara. Agora tem aqui, que eu queria ler para vocês também, não vou ler literalmente, mas eu acho que essa aqui vale a pena até ler, porque eu acho que eu chamei de declaração poética de um aeromodelismo. Eu vou colocar essa página aí para você ver. Está aí ao vivo, para que você possa acompanhar, se você quiser acompanhar, tá? Declaração, esse título fui eu que dei. Declaração é real também, tá aí, história real. Declaração poética de um aeromodelista. Então vamos lá. Muitos me perguntam por que gosto tanto de voar, por que faço o que posso para tirar os pés do chão, ou mesmo voar com os pés no chão, fazendo um aeromodelo voar. Voar é mais do que estar, é mais que apenas estar no ar. Voar nos põe em contato com algo que talvez seja a única coisa transcendental que eu seja capaz de acreditar. Quando estou ali voando, para mim, naquele momento, só existem 3 coisas no universo: eu, o avião e o ar. Não importa que eu esteja dentro do avião ou não, a sensação é a mesma para mim. Acreditem, acredite você que é aspirante ao aeromodelismo ou iniciante no aeromodelismo. A sensação é a mesma mesmo. É até mais emocionante. No momento em que estou voando, continua ele, meus problemas não existem. Isso é uma verdade. Posso estar sem dinheiro, posso ter sido roubado por um sócio inescrupuloso, posso ter sido enganado por pessoas nas quais eu tinha total confiança, minha esposa pode ter me traído, me deixado, não importa. Naquele momento, todos os problemas desaparecem. O universo desaparece. Só sobram eu, o avião e o ar. Mesmo com os sentimentos destroçados, é do voo que tiro minha maior parcela de força. Certa vez um colega de pista viu que eu estava chorando enquanto pilotava. Todos os presentes perceberam que meu voo estava muito mais ousado, muito mais complexo, com muito mais manobras do que o habitual. O que havia acontecido? Perdi uma pessoa muito importante em minha vida na época. E ali no ar eu transformei toda a minha tristeza, todo o meu desespero em beleza, em arte, em destreza. Chorei, chorei sim, mas não deixei meu avião cair. E com ele aprendi que não podia deixar a minha vida cair. Essa é a essência de se pilotar um avião, seja ele real ou aeromodelo.
É isso que aquela máquina consegue te ensinar. Somos expressões puras e ilimitadas de vida e de amor. A mágica do avião é um espelho da mágica do nosso espírito. Para voar qualquer avião, você deve acreditar em algo que não vê, na aerodinâmica. Isso é um grande princípio espiritual, segundo ele. Como isso voa se é mais pesado que o ar? Graças à aerodinâmica, é só nos movermos a 25 km por hora com a asa certa e essa mágica acontece. Esse princípio nos levanta no ar. Quanto mais nós aprendemos sobre aerodinâmica, mais liberdade, voo e poder nós temos. E quando aprendemos sobre nós mesmos e sobre o que está nos guiando, seguindo aquilo que realmente amamos, um princípio irá nos sustentar e nos ensinar. Talvez tenhamos muito a aprender ainda com algo que nós mesmos criamos. Somos pequenos, frágeis, fracos, porém fortes em vontade, incríveis em feitos, e agora temos que ser responsáveis pelos nossos próprios feitos. Posso conviver com uma tristeza inexplicável, problemas sérios no meu dia a dia. Posso conviver com a falta de dinheiro, com as decepções da vida. Mas do fim de tudo, o que eu preciso para ser feliz é voar. É incrível, né? Eu estou emocionado. Você poder ler realmente para mim é uma coisa poética isso aqui, né? Para mim é poético um negócio desse. Realmente eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já li em toda a minha vida, que envolva as coisas que eu gosto, que, por exemplo, uma delas muito importante na minha vida era o modelismo. Eu acho que eu dei aqui para vocês muitas razões e muitos motivos para você ser um aeromodelista. E principalmente quando você tiver isso aí, ó, está escrito aí, ó, quando você tiver esse problema, minha esposa não quer que eu seja aeromodelista, vem aqui para essa live, assista. Se você não quiser assistir, vai na descrição, eu vou colocar todos os links de tudo que eu usei aqui na descrição dessa live. Leia e fique municiado para tentar trazer a sua esposa à realidade, a sua realidade. É claro, não devemos ser egoístas, mas também não podemos abrir mão das coisas que nós gostamos, por conta de uma pessoa que pode ou não ser egoísta, pode ou não ter suas razões reais. Mas o que eu trouxe para vocês aqui foram razões reais que vocês podem utilizar tranquilamente, não é invenção, não é sem vergonhice, não é sacanagem, não é nada para enganar a sua esposa. Não, são fatos reais que você pode levar a ela e dizer, olha, tá aqui, é assim. Isso é realidade. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você tem na cabeça, mas isso aqui é a realidade e eu quero me manter, me alinhar pela realidade, tá? Não pense que eu vou fazer nada além disso quando eu for soltar o modelo, porque é soltar o modelo que eu vou, porque eu amo soltar o modelo. Isso depois, é claro, que você já tiver realmente disposto a ser um aeromodelista. Então, meu amigo, você que é um aeromodelista iniciante, você que é um aspirante aeromodelista, nunca desista. Tem um trecho que eu li aqui, que eu conversei com vocês aqui, que diz: força de vontade. Força de vontade. Então, se você quer, seja forte para fazer aquilo que você quer, que você gosta, sempre, é claro, com o maior respeito com os seus familiares, com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, seus filhos, mas sempre também com o maior respeito com você mesmo, que eles também têm que ter. Então, mais motivos do que esses que eu coloquei aqui, reais, premissas verdadeiras, existem, mas eu acho que não são mais necessárias, porque você já está bem, entre aspas, né, municiado
para enfrentar minha esposa não quer que eu seja aeromodelista. Mas eu quero. Então, por que eu não vou ser? Por que eu não posso ser? Não é verdade? Então é isso, meu amigo. Muito pouca gente assistiu ao vivo, mas de qualquer maneira eu quero agradecer. Essa live é uma live extremamente importante para você que é um aspirante ou um iniciante em aeromodelismo. Tá? E agora aguarde que eu tenho umas notícias muito boas para quem é iniciante em aeromodelista. Compartilhe essa live com quem você achar que gosta e que quer ser aeromodelista. Porque é onde eu quero atuar. Eu quero você como próximo aeromodelista, como o próximo aeromodelista da lista, né? Eu quero que você seja, então, um próximo aeromodelista e, assim, você seja cada dia mais feliz, porque esse é o grande lance do aeromodelismo. E sempre lembrando que existem duas coisas distintas no aeromodelismo. Uma é ser um aeromodelista e o outro é ser um piloto de aeromodelo. Eu sempre repito isso nas minhas lives. Não tenho nada contra quem só quer ser um piloto de aeromodelo. Mas tenha certeza, se você for um aeromodelista, dentro disso você vai ser um piloto de aeromodelo, mas você vai ser aquele cara que conhece, constrói e voa. O prazer é outro. A conversa é outra. Você fazer um aparelho do zero e conseguir fazer esse aparelho voar, esse aeromodelo voar, seja ele desse tamanhinho, um planadorzinho, seja ele um monstro de 4, 5, tem aeromodelos de 6 metros. Olha, para mim isso já é fora de qualquer condição, porque o avião que eu fiz, passei 12 anos fazendo, tinha 6 metros de asa, e eu voei dentro dele. Né? A gente voava 2 pessoas dentro dele. Então, foge um pouco daquilo que eu chamo de aeromodelismo, né? Mas tem gente que gosta, e como tudo nessa vida, a gente tem que respeitar todas essas diferenças, inclusive dentro do aeromodelismo. Meu amigo, minha amiga, que você assistiu isso aqui, se você gostou, por favor, se inscreva no canal se não tiver inscrito, dê o seu like e divulgue. Eu preciso que divulgue muito isso aqui. E a maneira de divulgar é comentar, dar like e se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque aí o YouTube entende que é um vídeo bom e toca para frente para mais gente assistir. Tá ok? Mais aspirantes aeromodelistas e mais aeromodelistas iniciantes poderão aprender mais e se tornar de verdade mesmo um aeromodelista e não apenas um piloto de aeromodelo. Então, olha, próxima live agora é um segredo, também está ligada a tudo isso que eu estou falando aqui. Eu só não tenho certeza ainda. Sim, provavelmente, se ela existir, se as duas próximas lives acontecerem, elas vão acontecer como lives gravadas, porque eu vou estar em uma viagem e não vou ter acesso à internet, tá? Então, não vou poder fazer a live. Então, se eu conseguir gravar essas lives até o final de semana, elas estarão à disposição de vocês, vão entrar no ar na segunda e na quarta, provavelmente. Deixa eu pensar aqui. Pode ser segunda e quarta. Nessa sexta eu já não vou poder fazer live. Se por acaso eu conseguir gravar, ela entra na sexta também, mais uma live gravada. Mas eu não vou garantir. Com certeza, live marcada já para o dia 22, a gente já tem, ok? Dia 22 eu já estarei de volta e aí estaremos fazendo mais uma live muito interessante, que você vai gostar muito de assistir depois ou gravar, ok? Fica com Deus, se cuida e até uma nossa próxima live. E mais uma vez, muito obrigado por assistir as minhas lives. Tchau, tchau.